Shalom, pessoal. Shalom, shalom. Aqui uma parada para a gente compreender um texto de Lucas, capítulo 16, versículo 16 e 17, fazendo comparações com duas versões. Afinal de contas, a lei de Deus, os mandamentos, a Torá, as instruções ainda estão em vigor também nos escritos dos primeiros discípulos do Rabi Yeshua, ou conhecido como Novo Testamento aqui no Ocidente, eu vou estar usando duas versões como base para que a gente possa estar analisando. As versões que eu estarei analisando aqui é a Bíblia de Jerusalém 2002, que eu estarei usando, e a Almeida Corrigida Fiel 2007. Então aqui, nesse aplicativo, nós temos, vamos ler aqui da esquerda primeiro e depois da direita. Vamos ler esse daqui, ó. A lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus e todos se esforçam para entrar nele. Verso 17. Se esforçam para entrar nele com violência. O verso 17 diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que uma só vírgula cair da lei. Ok. Vamos ler agora na Almeida Corrigida Fiel 2007. Esse lado aqui. Opa, vamos aqui. Vamos ler esse pedaço aqui. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ora, quando a gente está analisando aqui nas Bíblias de versão como Almeida Corrigida e Fiel, João Ferreira de Almeida, atualizada, revista e corrigida, nós temos dois versos que aparentemente parecem se contradizer nessa versão. Como que resolvemos isso? Porque se a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele, numa análise perceptiva, vemos que o verso 17 diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ora, a lei terminou ou ela ainda está em vigor, ou essa versão da direita aqui, João Ferreira de Almeida, ela não está traduzindo o verso 16 de maneira correta. Essa palavra duraram, de fato, existe no texto? Vamos ver aqui em chaves o que tem aqui dentro desse verso. Vamos ver aqui. No versículo 17, nós temos uma conexão, um paralelo entre essa versão que diz juntamente colaborando com a frase que saiu da boca de Yeshua lá em Mateus 5,18, que diz: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então eu te pergunto, o céu que vemos e a terra que pisamos aqui, que estamos, ela já passou? Ela já cessou? Deixou de estar em vigor? Vamos refletir. Com certeza não. Mas é somente nessa versão que está dessa maneira? Não. A Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia católica. Porém, a Almeida Corrigida e Fiel, 2007, ela é uma versão publicada pelas editoras protestantes. Porém, eu tenho aqui também a de 2011. Ela tem ali, ó, duraram. Vamos ver uma outra versão? Eu tenho aqui também a Almeida século 21. A Almeida século 21, ela vai dizer aqui de uma maneira diferente. Como podemos ver, a lei e os profetas vigoraram até João. Mas é somente essa? Não, eu vou mostrar mais algumas versões aqui para os amados irmãos estarem dando uma analisada. Essa versão aqui, que é a Bíblia Almeida Recebida 2011, nós temos: a lei e os profetas vigoraram até João. E vamos ver mais uma revista atualizada interlinear. Nós temos aqui, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. Tá. A palavra aqui, vigoraram, ela não está correlacionada originalmente ao texto grego, porque não tem a palavra que corresponde a essa palavra vigoraram aqui no texto grego, porque podemos ver
nomos kai profetes hen Ionos, ou Iones, que é o nome de João, em grego. Apotote, evangelizo, basileiarteos kai pasbiazo reis hautos. Ou seja, aqui nós não temos, aqui nessa versão, na Almeida Revista e Atualizada Interlinear, nós não estamos vendo a palavra aqui que corresponde à palavra duraram e nem à palavra vigoraram. Vamos analisar mais uma e depois vamos para a Bíblia em grego. Vamos olhar mais uma versão aqui, a edição pastoral. A lei e os profetas chegaram até João. Até para a frente, o reino de Deus é anunciado, e cada um se esforça para nele entrar, com violência. Ok, então vamos direto aqui na versão grega, e a gente também não vai conferir apenas nesse aplicativo, nós iremos ver também em outros aplicativos aqui como uma referência de busca. E vamos analisar também no hebraico. Eu sei que algumas pessoas não concordam com a questão de pesquisa no texto do Novo Testamento em hebraico, mas é apenas para a gente avançar um pouco no conhecimento. Mas eu vou usar o grego aqui, ó, LXX menos WH+, tá? Que é a Septuaginta do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, embasado com a concordância de Strong e os números e também a morfologia das palavras. Então a gente vai ver aqui no texto original que está escrito o seguinte: Honomos kai hoi profetai mechri yaunol apotote gen basileia tu teu evangelizetai kai paz reis hauten biazetai. Vamos ver aqui a palavra mechri, que é essa palavra aqui. A palavra mechri, segundo a concordância que nós temos aqui, ela corresponde à palavra tanto quanto até. Ou seja, ela não está aqui neste texto, em hipótese alguma, dizendo que durou ou que vigorou, ou que vigoraram. Não existe essa palavra aqui. Então eu vou olhar com vocês, palavra por palavra, para vocês verem que não existe essa questão de dizer que foi anulada a lei de Deus e que aqui no capítulo 16, verso 16, a lei acabou ou que só vigorou até aqui. Vamos ver agora, pessoal, aqui, ó, nomon ou nomos. O que essa palavra se refere? Ela refere-se a qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida pelo uso, costume, lei, comando de qualquer lei, uma lei ou regra que produz um estado aprovado por Deus, ou seja, pela observância do que é aprovado por Deus. Então, obedecer a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômio, estudando, pesquisando, buscando entender a vontade de Deus contida nesses livros, nós conseguiremos entender os demais livros do Tanar, que é erroneamente chamado de Antigo Testamento, e teremos mais uma compreensão de uma maneira mais elevada e mais profunda sobre os escritos dos primeiros discípulos do Rav Yeshua, ou conhecido como Novo Testamento. Então podemos perceber aqui que é aquilo que Deus entregou a Moisés lá atrás, referindo-se ao livro do Pentateuco, a Torá, o Rumash, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Essa palavra profetai é a palavra que se refere a profetas, tá? Que ela tem o Espírito de Deus, ok? Que ela tem uma inspiração que ela recebe do Eterno para poder exortar o povo de Israel, para que o povo de Israel faça techuvá e retorne para o Criador, obedecendo os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas instruções, os seus decretos e etc. Então aqui podemos ver que essa palavra está dizendo, mechri, que não foi anulada. Não foi anulada. Ok? Então, corroborando com esse raciocínio, nós iremos agora olhar aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 17,
para que você possa acompanhar comigo. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, pessoal, olhe comigo aqui na versão em grego. Essa palavra que a gente tem aqui, renomissonte, roti enton katalusai, tonomon reton profetas, hauki enton katalusai la plerosai. Essa palavra aqui, plerosai, no grego, ela está dizendo para eu e para você, quando estudamos, que isso significa preencher, completar, tornar cheio, ou seja, preencher até o ponto de transbordar. E ainda esse é o sentido da plenitude de Deus, quando entendemos com o sentido da aplicação que Deus quer que tenhamos ao compreender a Torá, ou seja, trazendo essa plenitude em ação, porque o Espírito que está dentro de nós, conforme Ezequiel 36, versículo 25, 26 e 27, está nos dizendo que a função do Espírito é fazer com que a gente viva pelas instruções divinas, pela Torá e obedecer os seus mandamentos. O Espírito do Santo, bendito seja ele, jamais vai fazer eu e você ficar contra os preceitos do próprio Deus que ele mesmo estabeleceu como estatuto perpétuo. Agora vamos descer aqui mais um pouquinho, e essa parte aqui esse final é interessante, porque efetuar, trazer a realização relativa a deveres, realizar, executar, detidos, promessas, profecias, fazer passar, ratificar e realizar. Cumprir e fazer a vontade de Deus, tal como conhecida na lei, referindo-se à Torá. Ser obedecida como deve ser as promessas de Deus, dada pelos profetas, e receber o cumprimento. Antes de alguém vir me dizer que está numa voz passiva, numa voz média, não sei o quê, eu vou trazer aqui para vocês para mostrar que a palavra aqui do versículo 17, plerosai, ela está numa voz ativa. Vou mostrar para vocês aqui. Ou seja, a voz ativa representa o sujeito como o agente ou o executor da ação. Por exemplo, na sentença, o rapaz chutou a bola. O rapaz executa a ação. Então, Yeshua, que está dizendo aqui, ele está se referindo que, para o público que ele está falando, ele está se referindo que a lei que Deus quer que todos cumpram, ele está exemplificando, ensinando, demonstrando, sendo um exemplo que ele não veio anular nada do que já está posto. Pelo contrário, ele veio trazer a vontade de Deus como ela deveria ser, ou seja, obedecer à vontade de Deus. Então, ele que está dizendo, Yeshua, não penseis que vim abolir a lei ou o profeta, ele está dizendo, olha, eu não estou contra nada do que o meu pai estabeleceu. Pelo contrário, eu vim executar, eu vim praticar, eu vim efetuar. Então, assim como eu estou fazendo, faça vós também. Então, ele é o sujeito aqui da ação que está no texto. Ou seja, a testemunha que está escrevendo está relatando que Yeshua cumpriu os mandamentos de Deus. Então, nada melhor do que nós imitarmos o Mestre. Por que, que nós só queremos imitá-lo naquilo que ele fez, expulsar demônio, curar e fazer isso e fazer aquilo, os milagres e os poderes? Mas por que, que não queremos imitá-lo na obediência que ele teve aos mandamentos de Deus? E aqui está numa voz ativa, ou seja, mostrando que isso está de pé,
que tem ênfase aqui, e não é qualquer coisa. Então, os mandamentos de Deus estão de pé. Mas antes que venha dizer outro texto, como se referindo, por exemplo, ao texto de Romanos, capítulo 10, versículo 4, eu vou trazer aqui para vocês também esse texto que é muito mal interpretado, como está escrito aqui. Eu quero que vocês leiam comigo, porque olha a versão da Bíblia de Jerusalém, ela traduz correto, porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. A versão, uma aqui, por exemplo, eu vou colocar essa aqui, ó, a Almeida, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse fim aqui, ele não é um fim que acabou. Por quê? Se aqui está dizendo que a lei acabou, então vai contrariar a própria fala de Jesus quando ele disse: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Pelo contrário, ele está dizendo que não veio abolir a lei, e lá em João 16, 16 e 17, a gente viu João capítulo. Ali em Lucas, perdão, lá em Lucas 16, versículo 16, a gente viu que não existe a palavra duraram e nem vigoraram. A palavra é até, Mechri, ou seja, a lei e os profetas profetizaram até João. E aí, corroborando o verso 17 com o verso 18 de Mateus 5, com a fala de Jesus, então está em total harmonia. Então, como resolvemos esse texto aqui? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, ou de todo aquele que crê. Ok, nós temos aqui o texto grego que diz telos garnomon Christos, reis de kaiosinen pantiton pisteonti. A palavra telos, ela tem o sentido, dependendo do contexto, o término. Porém, preste bem atenção no que eu vou estar trazendo aqui para vocês. O limite no qual algo deixa de ser, sempre do fim de um ato, de uma ação ou estado, mas não do fim de um período de tempo. Olha só, não do fim de um período de tempo, ou seja, esse fim não denota o fim da lei do eterno, mas sim de um processo, de algo que estava impedindo o homem de cumprir a lei de Deus. Ou seja, um ato, um estado que eu me encontrava. Qual era o estado que o povo de Deus se encontrava quando Jesus nasceu? Em um período de dificuldade, de pecado, e sem falar que lá no Tanar, o povo do Reino do Norte já tinha sido disperso entre as nações. Então, eles estavam em pecado devido ao adultério, à idolatria. O Reino do Sul, que é composta da tribo de Judá, Benjamim, parte dos levitas, e alguns que desceram do Reino do Norte para ficar ali vivendo com o Reino do Sul, como a gente vê aquela profetisa dentro do templo, no nascimento de Jesus, que era da tribo de Asher, se não me falha a memória, ela era da tribo do Reino do Norte que vivia ali. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, está escrito que a Virgem dará à luz e colocará o nome dele Yeshua, e ele salvará o povo dele dos pecados dele. Então, ou seja, que pecado era esse? A transgressão da lei de Deus. Então, quando a gente vai descendo mais um pouquinho, a gente vai ver que é o fim a qual todas as coisas se relacionam, como o propósito, como o resultado. E aí a gente vai ver aqui algumas variantes que eu vou mostrar com vocês aqui, tá? Como, por exemplo, o epiteleu, que é completar, realizar, executar, concluir, designar, impor, levar sobre si mesmo. Ou seja, ele levou sobre si o pecado do povo de Israel. Vamos ver a outra palavra aqui. Panteles, até que tudo esteja completo, perfeito. Ou seja, tenha alcançado o propósito do eterno. Aí a gente tem mais uma variação aqui. O ato ou efeito de completar, consumação, que é sunteleia. Tudo partindo da mesma palavra, telos. A gente tem também sunteleo, que é finalizar junto ao mesmo tempo, finalizar completamente, concluir, finalizar, realizar, levar à realização, acontecer.
efetuar, realizar, concluir, dar um fim, levar a um fim, destruir. Então, o que o Messias veio destruir? Veio destruir as correntes da escravidão que nos escravizava em um estado de pecado, afastado de Deus. E a gente continua. Nós temos aqui Teleios, levado ao seu fim finalizado, que não carece de nada mais, ou seja, que mais nada é necessário para estar completo, porque Jesus e Yeshua deu a sua vida no madeiro, agora fazendo com que o seu povo possa voltar e cumprir a lei de Deus. E o Espírito de Deus testificará toda a verdade que nós temos escutado e ouvido desde o princípio, porque isto é o que está na quarta designação, aquilo que é perfeito. Isso é perfeito. O que é perfeito? A lei de Deus é perfeita e não possui falhas. O que possui falhas é o ser humano. Então, agora, nos méritos de Yeshua, nós temos parte no reino de Deus. Nós estávamos afastados, nós israelitas, os nossos antepassados, cometeram muitas transgressões. Mas Deus, com o propósito de resgatar, enviou o seu ungido, o Messias, para nos resgatar. E no madeiro rasgando a carta de divórcio que nos separava. Então, tudo dentro do contexto. Ok? Uma coisa não anula a outra. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, amados, Apocalipse. Eu vou mudar a versão aqui. Eu vou colocar uma outra versão de Bíblia aqui com vocês, porque aqui agora a gente vai lá para o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam as mitzvot de Elohim e a fé em Yeshua, ou seja, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Yeshua. E aqui nós temos uma palavra muito interessante dentro desse texto aqui, que aqui, ó, entolas é mandamento, ou seja, algo que foi prescrito pelo Eterno. Aqui, ética usada dos mandamentos da lei mosaica ou da tradição judaica, aquilo que Deus entregou a Moisés. Então, por que eu não quero cumprir? E essa palavra aqui, terontes, que ela tem como raiz da sua palavra, como o seu verbo, é terel, que quer dizer o quê? Atender cuidadosamente, guardar, observar, manter algo no estado no qual ele está. E essa palavra aqui, ela também vai estar em Apocalipse 12, versículo 17. Quando diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Elohim e mantêm o testemunho de Yeshua. Deixa eu mostrar aqui a palavra aqui onde que ela vai estar. Aqui, ó. Novamente, ela está aqui novamente. Ou seja, que guarda os mandamentos de Deus. Entolastas teronton tas entolas. Tu teu kai exonton ten panturian isso, ou seja, marturian, tá? Marturian ou martirian, isso, ou seja, que mantém o testemunho em Yeshua, que é essa palavra aqui, ó, martúria ou martíria. Então, a gente vê que é o testemunho, alguém que permanece, independente das dificuldades, das perseguições, ele não nega a palavra, que é os mandamentos de Deus, ele não nega o testemunho em Yeshua. Porém, não é somente aqui que essa palavra vai aparecer. Ela vai aparecer aqui também, amados. Em Apocalipse 3, versículo 10, vou mostrar com vocês aqui ao vivo. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir
sobre toda a terra, habitada para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então aqui a gente tem a palavra, e nesse versículo nós temos duas vezes essa palavra aqui. Porém, vejam comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui a palavra eteressas, que é essa palavra aqui, que tem também como raiz terel, o seu verbo. E a gente tem outra palavra que ela tem o seu mesmo, a sua mesma raiz, que é essa palavra aqui, ó. Eteressas, e aí a gente tem teresso, que tem a raiz da palavra também, terel. Deixa eu mudar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Essa daqui, que é a mesma. Vamos mudar de novo aqui, para vocês verem que ela tem a mesma. Ou seja, estou mostrando para vocês que os mandamentos do Eterno estão de pé. Agora, eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês, amados, aqui um outro texto. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Porque eu quero que vocês leiam junto comigo aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Só procurando aqui, só um minuto, pessoal. Para ver se eu estou no lugar certo aqui. Acho que essa daqui. Aqui. Aqui nós temos: benditos aqueles que cumprem as suas mitzvot, os seus mandamentos, para que tenham autoridade sobre a Etz Haim, que significa árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Aqui nós temos Makarioi hoipoiontes das entolas, hautu inaestai, gen exousia hautonepinton, suclon tenzoes caitoes pilonsis reiseutonsis renten polim, que é a palavra que novamente, ó, Makarioi quer dizer benditos, felizes, tá? Bem-aventurados. E a gente tem aqui poiontes. Vamos mostrar aqui para vocês. Poiontes, que quer dizer fazer o quê? Com os nomes, coisas feitas, produzir, construir, ser autores da causa, tornar pronto, preparar, prover, adquirir, considerar alguém, constituir, designar alguém alguma coisa. Ou seja, Deus designou, Deus instituiu, Deus ordenou, Deus fez, Deus mandou, para que a gente possa cumprir, agir corretamente com aquilo que Deus nos deu, fazer o bem, efetuar e executar. Então, se tem algo para a gente fazer e executar, isso que a gente tem é desde o princípio, que é os mandamentos de Deus, tá? Como ele tem aqui, como designação de tempo, passar a gastar, celebrar, observar, tornar pronto e assim, ao mesmo tempo, instituir a celebração da peça, cumprir uma promessa. Então a gente tem poiontestas entolas, que é mandamento, regra de acordo com o que a coisa é, o que uma coisa é feita, preceito relacionado com a linhagem do preceito mosaico a respeito do sacerdócio, eticamente usado dos mandamentos da lei mosaica ou da tradição judaica. Então a gente está vendo aqui no verso 14, conforme a tradução ali, a tradução aqui do grego está correta, tá? Mas vocês provavelmente podem ver uma outra versão em português dizendo mais ou menos assim, ó. Já que já está diferente, ó. Bem-aventurados os que lavam as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porém, aqui no texto grego que eu acabei de usar, não tem. Eu usei duas versões aqui do texto grego, tá? A Septuaginta e o texto Bizai. Então, nesses dois textos não tem. Então, para poder o vídeo não se estender muito,
eu vou concluir aqui, voltando para o texto de Lucas 16, verso 16, tá? O verso 16 aqui, que diz: A Torá e os profetas profetizaram a respeito de Yohanan, que é João. Desde então são anunciadas as boas novas do reino de Elohim, e todo homem o trata com violência. Então, essa tradução da minha esquerda, ela está correta. A tradução do lado direito, a Almeida 21, vigoraram, está totalmente errada. Vigoraram ou duraram, não existe essa palavra no texto grego. Então é isso, pessoal. Shalom, shalom. Não esqueça de curtir esse vídeo, de dar aquele like, de se inscrever no meu canal e de compartilhar e deixar aqui a sua sugestão de conteúdo para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos assim como esse. Shalom, shalom, lechitraot e até o próximo vídeo. Tchau!